Olá, estamos começando o programa Conexão aqui na TV Santa Maria. Este programa é produzido pela TV Santa Maria com o apoio do Diário de Santa Maria. A estreia do programa inédito é sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite. E durante a nossa programação, também tem várias reprises em diversos horários, durante toda a semana. Também está disponível no Facebook. Hoje nós vamos conversar com a jornalista e coordenadora de comunicação e marketing dos calçados Eni, né? A nossa casa Eni de Santa Maria, que está completando 95 anos agora este ano. Marilice Daronco, prazer em recebê-la aqui no nossa Conexão. Obrigada pelo convite. Maristela, acho que é muito legal a gente vir aqui por um motivo tão especial, que é o aniversário, né, de 95 anos. É verdade. A Marilice, que já foi minha colega, né, de imprensa, já trabalhamos junto no Diário de Santa Maria, hoje está lá na coordenação de toda essa empresa que é tão grande, tão importante, né, para Santa Maria como empresa mesmo, né, como negócio, mas também como patrimônio cultural, digamos, quase que assim, né, de Santa Maria, porque vários eventos e a Casa Eni não é só uma loja de calçados, mas também tem toda a fundação, toda uma parte social, toda uma parte que ela se preocupa com a sua comunidade, né? E esses 95 anos são para coroar todo esse trabalho realizado pelas Casas Eni. É bem isso, assim, na verdade, tudo que foi pensado para os 95 anos foi muito pensado em aproveitar toda essa relação com a cidade, assim. A gente, desde quando começou a pensar como seria a programação, por exemplo, tinha muito fixo isso, de que tinha que ser algo que envolvesse as pessoas, não poderia ser só algo isolado comercial, tinha que ter um vínculo com a cidade. E a programação, se a gente for ver, ela começou lá em setembro, ela vai até dezembro, e ela tem muitas atividades que são atividades gratuitas, atividades para diferentes idades, que envolvem muito as lojas, que isso facilita que os próprios funcionários participem, mas que os clientes em geral possam estar dentro das lojas ou em espaços que são da cidade importantes, como o Teatro 13 de Maio, o Centro de Convenções, o Parklet, que a gente construiu ali na frente da Eni Infanto, na Bozano. Então, que a gente realmente se apropriasse desses lugares, porque todos eles fazem parte da trajetória da Eni também, né? Como a cidade, a gente sempre brinca, assim, que a empresa, na verdade, foi crescendo à medida que a cidade também cresceu, né? Aliás, é uma das únicas empresas que realmente assim, foi crescendo junto com a cidade, né? Porque quantas lojas tem hoje a Eni em Santa Maria? Em Santa Maria são 11 e aí uma loja em Santa Cruz do Sul também. Né? Só está em Santa Cruz, não tem mais em Porto Alegre? Não, só em Santa Cruz, Maria né? e Santa Cruz do Santa Sul. Cruz. Uhum. Mas a Eni tem toda essa identidade, né, com a cidade, inclusive assim, todos os seus aniversários, os seus principais aniversários têm os seus livros que são lançados também, né, contando essa história toda, porque essa relação de 95 anos não é para qualquer um. Acho que é uma das lojas mais antigas, se não for a mais antiga, acho que de Santa Maria, acho que é a mais antiga. É, né? uma das mais antigas, sim, com certeza. Ela é também uma das maiores do estado nesse segmento específico, né? E essa questão do próprio envolvimento com os livros, com a literatura, a gente tem porque na verdade a família, ela é uma empresa familiar, né, que tem esse início familiar e que ela até hoje assim tem muita relação deles com a história da cidade, com a cultura da cidade, o próprio esporte. Então acaba se desenvolvendo esses projetos e que nem tu falavas antes, tem a questão da Fundação Eni. A fundação não é nem braço, a fundação é coração da empresa. Então tem toda essa preocupação, esse envolvimento. E qual é o trabalho mesmo que faz essa fundação? O que a Fundação Eni faz? A Fundação, ela tem projetos que são próprios e projetos que ela apoia, né? Projetos que ela abraça. A gente tem como projetos próprios, assim, tem vários, na verdade, né? E próprios, quando eu digo que são recursos da empresa, né? Ou melhor, não da empresa, da Fundação, que são investidos nesses projetos. Vou te citar um exemplo. O Mala de Leitura. A gente teve durante muitos anos o projeto Corujinha, que os funcionários se caracterizavam, ensaiavam e eles apresentavam um teatro para as crianças no palco do 13 de Maio. Era muito legal esse projeto Corujinha. E aos poucos o projeto Corujinha ele se transformou no Mala de Leitura. O que é o Mala de Leitura hoje? É um projeto muito bacana que ele foi idealizado pelo Maurício Leite. Ele tem selo da Unesco, né? Então acho que já qualifica. Claro. E ele é um projeto que ele se preocupa em levar a leitura para as escolas. Só que como é que se dá isso? Muitas vezes a gente tem a questão da pessoa, da figura do professor lendo para as crianças. O Mala não, o Mala quer que as crianças leiam. Então, o que ele faz? Essas malas, elas circulam com diferentes livros pelas escolas, cada mala tem uma cor, e elas circulam e depois essas malas vão sendo alternadas para que tenha uma renovação dos livros, né?
E o que acontece? O estímulo é para que a criança de fato leia. Ela sente, ela faça a roda de leitura, ela leia o livro, ela leia junto com o colega. São histórias maravilhosas, são livros muito bem selecionados. Então, esse é um dos projetos que a gente diria que, assim, hoje muito do investimento está ali e muito da nossa fé num futuro muito melhor, assim, para as crianças estar ali também, assim. Porque a leitura, ela muda a história das pessoas, ela, né, tem todo esse envolvimento. E vocês têm esse feedback, vocês acompanham essa mala de leitura? Quer dizer, tem alguém de vocês que vai junto? Como é que funciona isso dentro da escola? Ou fica com os professores que determinam? Tem uma qualificação dos professores no início do projeto e depois tem o acompanhamento deles também. A própria qualificação é feita pelo Maurício. O Maurício hoje vive em Portugal, mas ele vem para as qualificações, porque ele faz questão de acompanhar realmente para que o projeto não perca essa essência, né? Esse é um dos projetos principais. E eu até ia brincar, assim, que a gente realiza, tem algumas coisas que são com parceiros. Os nossos projetos da Fundação, assim, eles têm muito a alma da Rose, da Chile, porque a Rose está sempre muito presente com a gente. O Mala de Leitura é um desses projetos, assim, que foi trazido por ela, que a Fundação abraçou, mas que tem muito dessa alma dela de empreender na cidade e de construir coisas positivas pela cidade, de fazer também as pessoas que são daqui crescerem. Porque se tu olhas, assim, ele não tem um viés comercial. Ele é realmente social, é levar a leitura, abrir essas possibilidades de um mundo novo através dos livros, né? E são histórias maravilhosas, assim, são histórias que encantam nós adultos, assim. A gente, quando pega os livros ali, fica querendo ler mais um e mais um, porque são histórias maravilhosas, assim. Sim, não é qualquer livro que vai para isso, né? Tem todo um trabalho de realmente qualificar, né, as malas para que as crianças possam também ter um interesse, porque se não for uma leitura boa, dinâmica hoje com a internet, com tudo, as crianças acabam não se prendendo a isso, né? Exatamente. Não se prendendo a isso, é importante ter. E esse é um dos projetos, né? Daí a gente tem vários. A gente tem, como eu te dizia, assim, esse é um dos nossos, mas a gente tem outros projetos que a gente apoia, tem projetos de vôlei, projeto de esportes, que a gente, então, oferece realmente um apoio financeiro, né? Tá junto como apoiador, para que eles consigam desenvolver. Tem muitos shows que acontecem na cidade, principalmente shows que envolvem artistas locais, né? A gente sempre procura, à medida do possível, estar junto com esses artistas, porque a gente sabe que à medida que eles se desenvolvem, a cidade se desenvolve também. E outro vínculo muito forte é a questão da história. Como a Fundação tem toda a empresa e a Fundação tem todo esse vínculo com a história de Santa Maria, a gente tem uma preocupação com a preservação dessa história, dessas memórias. Então, só no nosso acervo hoje são mais de 22 mil fotografias, que, claro, contam a história da Eni, contam a história da família Isaías, mas também contam muito de Santa Maria, né? É que não tem também como desvincular muito isso, né? Porque uma coisa está atrelada à outra, né? O próprio Isaías, né? Salvador Isaías sempre pintou Santa Maria, retratou em vários desenhos que se tem e que tem até hoje dele espalhados pela cidade. Tem muito da história sempre de Santa Maria, né? Ele tem... A família tem muito vínculo com a fotografia, né? Exato, com a fotografia. Então, o seu Guido até hoje adora fotografia, faz. E tem toda uma dedicação dele de continuar fotografando. Hoje ele fotografa muito com o celular, mas tem toda uma história dele ligada à história da fotografia e do próprio cinema da cidade desde o início, né? Então, desde da câmera analógica, depois passando para a câmera digital, e o legal é que eles preservaram tudo isso. A gente tem todas as câmeras, né? Então a gente tem desde as câmeras que eles fizeram os filmes da cidade lá final dos anos 40. Eu lembro quando teve aquele lançamento dos fragmentos, não foi? Que foi lá da Casa Eni, foi maravilhoso. Foi lá no shopping, né? Foi maravilhoso ter mostrado tudo aquilo assim para quem esteve lá presente naquele momento, né? Para a comunidade como um todo, né? E até se alguém não viu, é legal porque a gente tem no YouTube da Eni, a gente tem o Fragmentos no Tempo. E ali no documentário o seu Guido conta um pouquinho dessas histórias, então de por que eles filmavam, como isso era difícil, porque eram filmes feitos com rolo, com uma câmera, né? Sim, bem no começo, assim, né? Então ele conta um pouco disso, assim, e tem essas imagens, né? E é legal de ver, eles filmaram lá do alto do Mauá, então você vê uma panorâmica da cidade quase sem casas, ainda aquele centro ainda em construção, assim, a gente já vê a Avenida Rio Branco ganhando forma, mas ainda... No começo do começo mesmo. Exatamente, né? Então é legal de observar essa transformação.
Isso que eu acho que é bem legal. Então, e agora, nesses 95 anos, esse tipo de resgate vai estar presente também em algum dos eventos? Ou ele está mais assim, mais para a história mesmo, dentro do YouTube? Ou vocês vão fazer alguma coisa? A nossa escolha agora, para os 95 anos, foi fazer uma programação que envolvesse, de fato, a comunidade nos eventos. Então, são peças de teatro, são shows musicais, são muitos eventos assim que movimentam as lojas e esses espaços públicos, assim. Principalmente em novembro, quando a programação do Natal toma conta ali da cidade, a gente vai ter praticamente, nem a gente está brincando, é uma invasão cultural, porque vai ser, de fato, uma invasão através do Parklet, onde os artistas eles vão tomar conta desse centro da cidade e envolver as pessoas. A opção foi, dessa vez, foi mais nesse sentido. Assim. Foi uma coisa bem bacana, que na verdade acho que foi a única loja que fez, né, o seu ali no centro da cidade e que dá um bom retorno, porque fica bem no centro e bem na frente da loja, quer dizer, dá um movimento bom, né? Nós vamos conversar disso um pouquinho mais depois do nosso intervalo, pode ser? Pode ser. Nós continuaremos então com a Marilice depois do nosso intervalo. Nós já voltamos, aguarde. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E o Conexão está de volta e hoje nós estamos conversando com a Marilice Daronco. Ela é jornalista e também a coordenadora de comunicação e marketing da Casa Eni, das lojas Eni, que este ano está completando 95 anos e tem uma intensa programação para a comunidade de Santa Maria. Marilice, nós estávamos falando do parque que está funcionando super bem ali no centro da cidade, que na verdade era para ser, né, na Bozano, na segunda quadra, era para ser várias lojas que fizessem a sua, e mais a Casa Eni que acabou fazendo e está dando um bom resultado, e vocês têm bastante movimentação cultural naquele local. A ideia é que, na verdade, cada vez mais se tem essas programações, né? Até agora, uma das ações que a gente fez no dia do aniversário, que o nosso aniversário mesmo é comemorado no dia 7 de outubro, né? No dia 7, a gente convidou um dos apoios que a gente tem através da Fundação Eni é a Orquestra Jovem do Recanto Maestro. Então, uma das surpresas que a gente fez foi esperar todos os gerentes, porque a segunda-feira, que é o dia 7, que é numa segunda, é o dia que nós temos a reunião gerencial, que todos os gerentes de todas as unidades, inclusive de Santa Cruz, eles estão ali reunidos na empresa, né? E a gente aproveitou isso para esperar todos eles com a orquestra ali no Parklet. Então foi algo muito bonito e é legal de a gente ver como quando aquele espaço ele está ocupado com música, com dança, com arte em geral, como as pessoas param para ver, e aí as faixas de idade são as mais diferentes. Tem desde a criancinha de colo que fica ali embalada até as pessoas de mais idade, assim. E é muito legal isso porque assim as pessoas param, contam as histórias delas contam, por exemplo, eu vinha de Restinga Seca toda a vida com os meus pais para comprar na Eni. E a própria questão do Casa Eni, né? Porque a gente se transformou em Eni Calçados. Exatamente, e a gente continua dizendo Casa Eni, né? Mas muita gente chama mesmo, como né? muita gente chama como Casa Eni, desde
por questão histórica, desde a casinha onde começou a funcionar a empresa. E isso é uma questão de marca mesmo com a cidade, de como a cidade se identifica, como as pessoas até hoje veem isso. Isso é muito bacana. Quando as pessoas param ali, a gente está com uma atividade, as pessoas param ali, contam uma história, às vezes ficam um tempão contando a sua história, a sua trajetória. Às vezes tem algumas que, como já contaram pra gente, que tem em casa ainda o sapato, que comprou na Eni Boutique, na época que a Eni Boutique colocava o logotipo da Eni Boutique na palmilha do calçado. Eu tive calçados assim da Eni Boutique com a marquinha da Eni Boutique, assim, era o show, né? Era muito chique, muito legal isso, né? Mas a ideia do Parklet é bem essa, assim, que cada vez mais ele seja ocupado com arte e com cultura. A gente tem todos os sábados na Eni Infanto, por exemplo, as oficinas para crianças. Agora, no inverno, a gente passou com essas oficinas sempre dentro da loja. A ideia é que agora, com o tempo melhorando um pouquinho também, a gente consiga levar um pouco mais essas atividades para ali. A própria Invasão Cultural, que comemora o aniversário, vai tomar muito conta daquele espaço. A Orquestra Jovem, quando a gente colocou ali, assim, a gente olhava, aquilo acaba sendo apaixonante. E a gente tem a estátua da mulher na janela, que o Amoretti fez alguns anos atrás, para a Eni, no prédio, né? Porque aquele prédio onde a gente funciona com o escritório, ele foi um dos cinemas da cidade. Sim, foi ali o cinema. Isso, e a gente tem a estátua da mulher na janela. E aí, Ali era o Imperial, né? Cinema Imperial, acho que foi ali, e aí, né? como tem a estátua da mulher na janela, por uma curiosidade, ela ficou olhando para o Parklet. Então, ficou uma questão bacana também de bonita, convivência, né? De convivência mesmo, assim. Pois é, porque, né, na verdade, não fluiu muito aquilo ali. Mas ponto para a Eni, né, que conseguiu fazer com que aquele Parklet pudesse realmente ser da comunidade, a comunidade participar. Essa parte deve ser bacana mesmo, como você estava falando, né, de ver as pessoas que vêm de fora, as pessoas de mais idade, porque ali tem ali tem as floreiras, é um lugar aconchegante, tem onde sentar. E as pessoas poderiam ali contar sua história e olhar hoje para a Eni Calçados ali e contar, olha, a casa Eni começou e eu me lembro, né, de ir com a mãe, com o pai, essas coisas todas, né? E a proposta inicial era justamente isso, que as pessoas conseguissem se apropriar daquele espaço também para sentar ali, tomar um mate, ou enfim, tem um intervalo do almoço, espera por ali, porque é bem no centro, né? Então é um lugar de fácil acesso. E o bacana hoje é ver isso, como aquilo ali realmente foi apropriado para isso. O pessoal tá ali, tá sentado, tá tomando mate, tá fazendo lanche, tá agora tomando sorvete, né? Tomando sorvete. Mas aqui é um local bacana porque, na verdade, né, ele entra um pouquinho assim na rua e te dá uma sensação meio que de liberdade também, porque dali tu consegues ver o calçadão, né, ver as outras lojas ao redor, ver a rua que os carros estão passando. Quer dizer, é um ponto bem estratégico, né, bem diferenciado, assim, né? Não, ele fica diferente do comum. Do comum. Né? Ele deu uma cara nova para avenida, para Rua Branco mesmo. Para segunda quadra. Para ali, né? Bozano, pra perdão. Bozano, né? Então, acho que é bem bacana, assim. E os próximos eventos agora, então? Quais são os eventos que estão programados agora nesse final de outubro e começo de novembro? A gente tem, na verdade, assim, uma série de questões acontecendo. Desde agora, um dos próximos primeiros, assim, é o show do Massário, que tem o nosso apoio, né, ali no Teatro 13 de Maio, mas depois segue uma série de programações, tanto de shows, de espetáculos infantis ainda, né, porque a gente tinha na semana passada os teatros infantis, encerrando a semana ali do Dia da Criança, mas agora essa semana ainda tem um espetáculo, aí depois a gente segue. O mais forte, digamos assim, da nossa programação de agora para frente é de fato em novembro, quando entra a programação de Natal junto com a nossa programação. Mas tem uma série de eventos ainda, assim. O Fila Running também na área esportiva, né? A gente está com inscrições abertas ainda para corrida, apesar de serem limitadas, a gente sempre diz, até o Fila Running desse ano aconteceu, vou te contar uma curiosidade para te mostrar como a corrida, é o 7º ano da corrida, mas vou te contar uma curiosidade para ver como o evento se tornou legal. A gente colocou a página para teste no sábado de noite. E era assim, ficou alguns minutos aberto para a gente fazer um teste de viabilidade do site, que a gente estava tentando colocar ele no ar. Nesses poucos minutos que a gente deixou o site com inscrições abertas, várias pessoas foram lá e se inscreveram.
E aí, o que aconteceu? Claro que a gente validou essas inscrições, enfim, mas foi muito engraçado, porque quando fechou aquele número de inscrições ali que a gente tinha colocado para teste... Quem não fez se apavorou. Deu como inscrições encerradas e as pessoas se apavoraram e começaram a perguntar muito, eu quero correr, como as inscrições já estão encerradas. Porque tem realmente uma vontade, assim, já é uma tradição, parece pouco tempo só, 7 anos, mas para um evento esportivo claro ele já está se consolidando. Exatamente. Principalmente porque é uma parceria muito forte com uma marca, né, que é a Fila, que é uma marca tradicional também. Então, a corrida a gente tem um dos pontos fortes também, que é no dia 3 de novembro. A gente tem o Canicross no dia 27 de outubro também, que acho que vai ser um evento bem diferente, que é a corrida com os cães, né? Então, que é na General Malé, na Praça do Malé. Acho que vai ser também um evento diferente e que tem essa integração pet com seus donos, assim, né? É bem bacana essa integração mesmo e essa diversificação de eventos que a INI faz, né? Na verdade, na linha esportiva, na linha cultural, né? E na linha cultural é teatro, é música, é dança, é literatura. Na linha esportiva tem a corrida, tem os cães, quer dizer... não é fácil também trabalhar com tudo isso, né, Mari? Não. Também para organizar tudo isso não deve ser fácil, né? Não, mas a equipe de vocês tem uma equipe legal? A gente tem uma equipe bem bacana, assim, hoje no marketing nós somos 3 pessoas, né? Eu trabalho com a Rafaela Vetuski, que é RP também, e trabalho com o Lorenzo, que foi de vocês. Eu adoro isso, quem faz evento é bem assim. A gente tem uma equipe bem legal, 3 pessoas. A gente faz, é sempre assim, quem trabalha com evento sempre faz assim, que nem quando eu vou fazer a minha festa. É eu e mais alguém, é eu e mais 2, é a minha equipe bem legal. E a gente dá conta. Não, a gente roubou um estagiário que foi de vocês agora, que é o Lorenzo Seixas também, que foi do Diário, isso. Ele tá lá com a gente agora também. Então, tá bem, somos 3, mas a gente corre bastante. E o que eu ia te dizer é isso, assim, ó, que é muito característico da empresa também. O marketing, ele é um setor que tem poucas pessoas, se a gente for olhar, são só 3 pessoas, mas é que todo mundo abraça muito junto. Vou te citar o exemplo do Circuito Júnior e agora do que vai ser o Fila Running também. Todas as lojas mandam equipe pra gente. Então, todo mundo abraça junto. A gente conta com uma equipe maravilhosa para fazer isso. E por isso que dá certo e por isso que saem coisas que são legais, que são fantásticas pra gente também. Acho que porque acaba integrando todo mundo. É um evento para ser externo, para ser para a comunidade, é uma comunicação externa, mas ele tem muito de comunicação interna também, porque ele mexe muito com alegria e com o engajamento dos próprios colaboradores. Mas a gente, quem frequenta assim, né, a Zeni, percebe-se que também tem funcionários que são muito antigos, funcionários, né, não tem essa rotatividade tão grande dentro, se torna uma grande família. Quantos funcionários tem hoje? Hoje, entre funcionários e colaboradores, porque a gente tem terceirizados, também são cerca de 300 pessoas. Imagina. Assim, São 300 pessoas, quer dizer, e muitos aí são pessoas bem, né, que já estão há muito tempo trabalhando na empresa, né, os atendentes que são maravilhosos, a gente vai lá, não sabe o tempo, muito tempo assim que a gente vai, e às vezes fica um tempo sem aparecer e estão lá, e sempre aquele sorriso, e sempre tem uma característica diferente, né? Tem, a gente tem alguns motivos bem importantes para isso acontecer. Tem muito do clima de trabalho, com certeza, tem alguns investimentos que a empresa tem, a Fundação Eni, ela tem a UCE, por exemplo, que ela qualifica os colaboradores. Então, ela é uma universidade de varejo. Isso é um diferencial grande, né? E o legal é que a gente tem, por exemplo, desde jovens que estão começando agora, desde menor aprendiz, por exemplo, na empresa, até gente que está lá há muitos anos. A gente tem o exemplo do Enio, por exemplo, que acabou de completar 50 anos lá com a gente. 50 anos, pensa, gente, pensa, 50 anos trabalhando com você. A gente tem o seu Newton também, que trabalha ali na parte do Amarração Solidária, da Fundação, que está ali há mais de 60 anos também, então... Sim, o seu Newton, isso mesmo, ele trabalhou bastante na frente, agora já fica mais nessa parte solidária, né, mais atrás né, nas câmeras, como você diz, mas está ali dando aquela baita força, né? Isso é uma coisa bonita. E a própria direção, né? Porque a gente tem também eles ali desde crianças, desde adolescentes, trabalhando na empresa, aprendendo as diferentes funções. Então, eles, é que nem a gente diz assim, é uma direção diferente, porque eles conhecem desde o chão de fábrica. E isso faz uma diferença muito grande, porque eles conhecem todos os processos, como se fabrica, como se compra, como se vende, né? O que é ficar no
balcão, porque não é uma tarefa fácil tu lidar com o público, tu atender, e mais do que isso, assim, ó, a gente tem uma concorrência muito forte da internet e a gente não tem os olhos fechados para isso. Mas a gente sabe que hoje, muito mais do que concorrer com preço com a internet, a gente concorre com o atendimento. A nossa vontade é cada vez oferecer um atendimento melhor e uma experiência melhor em loja. Por isso a gente se preocupa também tanto com os eventos e tudo. É porque a pessoa saiba que ela vai ir até a loja e ela vai ser uma experiência prazerosa para ela. Exatamente. Que ela vai se sentir bem ali. Sim, porque hoje em dia para se manter no mercado com a internet não é uma coisa assim tão fácil, né? Então tem que ter os atrativos e tem que buscar esse resgate todo, né, do passado e com a modernidade junto, né? Não deve ser muito fácil mesmo. Não é fácil, mas acho que eu sou uma pessoa que compra bastante na internet, aí eu posso dizer assim, ó, a gente tem inúmeras vantagens, mas a internet também tem algumas coisas que ela deixa um pouquinho atrás. Os processos de troca, eles são um pouco mais complicados, a falta de interação com outro ser humano é complicada. Claro que então a gente procura investir tudo nisso. Hoje, quando a gente precisa fazer uma troca, por exemplo, na loja, é muito mais simples, assim. A gente tenta facilitar o máximo que pode, porque de verdade a gente quer ter essa boa relação. Às vezes é melhor para a gente fazer uma troca de um produto que de repente até o cliente de repente nem teria mais aquele direito de troca, ou porque ele perdeu a nota, ou porque já usou o produto, enfim, mas para a gente é melhor fazer essa troca do que perder o cliente. O que a gente quer é realmente apostar nessa relação com ele. Que ele volte, né? Que ele volte, né? E é isso e isso faz com que a Aini esteja aí há 95 anos no mercado, com 11 lojas em Santa Maria, uma loja em Santa Cruz do Sul, e super bem, super grande, e né, fazendo a diferença não só no mercado de Santa Maria, mas como no geral do estado, né? O próprio cartão próprio da empresa também é uma coisa que facilita bastante, né? E que aproxima as pessoas. Porque muita gente usa o cartão da loja, né? Que é algo legal também. Assim, a gente consegue ter uma série de facilidades, parcelar em mais vezes, enfim. Então, traz uma proximidade também. Muito bom. Acho que nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Muito legal, que eu gostei de conversar. Né? Pena que o seu Guido, que é meu amigão e está sempre muito presente nas nossas coisas, hoje não pode estar presente. Te mandou um abraço. Conosco, querido, né? Um abraço grande para ele, para todo o pessoal da Aini. Então, enfim, muito obrigada. Espero que vocês tenham muito mais sucesso do que já tem, que a Aini venha para ficar muito mais anos aí do que esses 95 e que sejam os eventos todos de sucesso até final de novembro. E nós estamos sempre à disposição aqui. Dizemos o mesmo, a gente está sempre à disposição. E obrigada pelo convite, né? E estamos sempre parceiros, estamos aí há quantos anos também fazendo a nossa festa junto com a Aini. É muito bom trabalhar. O Conexão fica por aqui. Nós voltamos a semana que vem. Não esqueça, o programa é produzido aqui na TV Santa Maria, no canal 19, e tem o apoio do Diário de Santa Maria. O nosso programa estreia sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite. É o inédito. E depois, durante a nossa programação, tem várias reprises. E você também pode acompanhar pelo Facebook. Até o próximo.